Você é a favor ou contra a doação de órgãos? Sou a favor, porque a doação de órgãos são coisas que salvam muitas vidas, né? Para todos os seres humanos, e cada ser humano tem que ter esse sentimento um com o outro, né? Sim, sou a favor da doação de órgão, porque muitas pessoas necessitam desse órgão. Eu sou doadora, sou totalmente a favor, porque já tive também uma pessoa na minha família que precisou e não tinha a doação de órgãos, então todo mundo resolveu ser doadora, desde agora mesmo, assinar papel, o que precisar. Lá em casa nós somos doadoras sim, por esse motivo também. Sou a favor da doação de órgãos porque beneficia e ajuda muitas pessoas. Você que pensa a não ser, gente, vamos lá, vamos salvar a vida. Por que eu sou a favor da doação de órgãos? Sou a favor porque não vai ser utilizado em nada. Se a pessoa chegar e falecer, o que vai servir esse órgão? Então, deixa para doação, né? Eu sou a favor, porque tem muita gente que precisa, né, de doação dos órgãos, aí o pessoal sofre acidente, a família não libera, né, e a pessoa fica sofrendo. Então por isso que eu sou a favor. A senhora doaria órgãos da senhora? Sim ou não e por quê? Sim, eu doaria, porque você estaria salvando uma vida, dando oportunidade para uma pessoa, né, a ter uma chance de sobrevivência. No caso de uma pessoa que tem problema cardíaco ou problema renal, como eu trabalho numa clínica de doenças renais, né, então lá a fila de espera das pessoas que precisam de órgãos, no caso do rim, é muito grande. Então, no meu caso, eu doaria o que fosse possível. Se fosse pele, se fosse as córneas, coração, o que desse para doar, eu doaria. Sim, eu doaria, pois meus órgãos estariam ajudando a salvar mais vidas. Tá, doaria tranquilamente. Aliás, sou doador de órgãos. Porque é só matéria. Você morreu, a alma, é questão de alma. Matéria fica. Ajuda outra matéria aqui, vamos embora. Sou a favor da doação de órgãos. E aí, porque assim, as pessoas, quanto mais tiver gente doando órgão, menos pessoas na fila de espera estarão e mais chance de sobrevida para essa família toda e para o doador. Sou a favor de doação de órgãos e eu doaria, tanto em morte quanto em vida, os órgãos duplos. Oi, eu sou a favor sim da doação de órgãos, tanto em vida quanto após a morte. Bom, meu nome é Fernando, sou estudante da Faculdade de Farmácia e a questão da doação de órgãos ou não, eu sou a favor, porque tendo em vista que a vida já se esvaiu através da morte cerebral, acho que é interessante a doação de órgãos, tendo em vista que você pode salvar não uma só vida, mas 2, 3, 4, até 5 vidas, dependendo da quantidade de órgãos que pode ser reaproveitado. E uma coisa que eu friso bastante, que é uma coisa que eu tenho como experiência, é a doação de sangue, porque essa também é importante, principalmente aqui em Cuiabá, nesse caso de dengue hemorrágica que está tendo, e a questão da doação de plaquetas. E voltando à questão da doação de órgãos, eu acho que é importante todo mundo se conscientizar, porque a partir da hora que a vida se foi, você pode dar novas vidas a novas pessoas. Márcia, já aconteceu de vocês aqui lidar com a situação de uma família perder a pessoa, querer doar os órgãos, mas somente doar para alguém que queira, para alguém conhecido. E se nesse caso, se ele falar que vai doar só para quem conhece, porque há uma lista de espera, né? E vocês falarem, explicarem que tem uma lista de espera, aí ele fala, não, só dou se for para a pessoa que eu quero. Como vocês reagiriam nessa situação? Nesse caso, a gente respeita a lista de espera. A gente não aceita, no caso, esse tipo de situação, né? Porque assim, como existe já uma lista e ela não pode ser furada, não é a gente que faz esse intercâmbio. A gente aciona uma central de regulação que fala do transplante, né, que faz parte do transplante, e a central de regulação aciona o sistema nacional. Então o que a gente faz aqui é só a abordagem da família, e se ela falar que é nessa situação, a gente explica que nós não podemos ter esse poder de determinar para quem vai os órgãos, que isso não nos compete. A gente pode fazer só a abordagem familiar para doação mesmo. E doou, aí sim, eles vão seguir os protocolos normais. Se ele falar que não, que aí então não dá, a gente respeita a vontade da família e não doa. Então é nesse caso que a gente age. Márcia,
Qual a atuação do enfermeiro frente à abordagem da família doadora e da família receptora? Então, o enfermeiro, quando a gente se vê diante da situação de uma morte encefálica, né, comprovada, já que seguiu todos os protocolos comprovando a morte encefálica, a gente entra em contato com a família. Nesse caso, pode ser o enfermeiro, pode ser o médico plantonista, que esteja capacitado e treinado, porque o Estado oferece um curso para a gente fazer de comissões de transplante para fazer essa abordagem familiar. No caso, já se comprovando, a gente explica para a família a situação da morte encefálica, que o coração está batendo por conta de máquinas, equipamentos, medicações. E se ela, em algum momento, a família já comentou de interesse de doar, ou já falou para o próprio paciente, se for um adulto, já mencionou isso, a gente pergunta se ela tem interesse de fazer a doação. Se ela disser que sim, a gente segue com os protocolos, documentações para que isso seja feito. Se a família disser que não, no primeiro momento a gente já não insiste, a gente respeita a vontade dessa família, né, mesmo explicando toda a situação das necessidades que outras pessoas têm, que ela poderia ajudar, a gente respeita e não insiste mais. E por fim, muitas vezes a gente consegue. Nós temos tido muito sucesso quando a gente tem a oportunidade de abordar uma família para falar de recepção, doação e recepção de órgãos. A gente tem tido valores positivos. No entanto, ainda há família que não é doador, ou o próprio paciente já mencionou outras vezes que não quer doar, e isso é respeitado em todo o estado. Você doaria seus órgãos em vida ou em morte? Eu doaria. Não sei se porque a gente já é sensibilizado a todo momento pela situação que a gente vê, né? Eu acredito que eu doaria, principalmente para quem já tem filho, tem família, né? A gente sabe a necessidade. E se for o caso de morte, também seria uma doadora, porque a gente vê o tanto que quanto compensa ajudar outras pessoas.